E se eu te dissesse que a pobreza não é fundamentalmente a falta de dinheiro? E se a doença não fosse, em sua essência, apenas um problema do corpo? E se o fracasso não tivesse absolutamente nada a ver com as circunstâncias externas que te aconteceram? Sei que isso soa como um absurdo, uma heresia no altar da lógica moderna. Fomos ensinados a olhar para fora, para o extrato bancário, para o diagnóstico médico, para o mercado de trabalho. Culpamos a economia, o governo, nosso chefe, nossos pais, nossa falta de sorte. Procuramos o inimigo em todos os lugares, exceto no único lugar onde ele realmente reside e de onde comanda toda a nossa vida. Vivemos em um mundo que nos treina para sermos vítimas, receptores passivos do caos. Mas e se toda essa realidade, todo esse barulho, todo esse aparente acaso fosse apenas um eco, um reflexo tardio de uma conversa que acontece, neste exato segundo, dentro da sua cabeça? Há mais um século, um homem chamado James Allen escreveu um pequeno livro, quase um panfleto, com um título de uma simplicidade assustadora. Como o homem pensa, assim ele é. Não assim ele se sente, não assim ele age. Assim ele é. A afirmação é absoluta. Ele propôs que o homem é literalmente o que ele pensa, que seu caráter é a soma completa de seus pensamentos. Ele não estava falando de pensamento positivo ou superficial. Ele estava revelando a lei mais fundamental e impiedosamente justa do universo. Você não é punido pelos seus pensamentos, você é punido por eles. Da mesma forma, você não é recompensado pelos seus pensamentos, você é abençoado por eles. Este vídeo não é sobre frases motivacionais vazias, é sobre entregar a você a chave da arquitetura da sua própria vida. É sobre mostrar porque duas pessoas, nascidas nas mesmas condições, podem terminar em universos de realidade completamente diferentes. Uma na riqueza, no propósito e na paz. A outra na miséria, no ressentimento e no caos. A diferença não está nas estrelas, no destino ou na sorte. Está na qualidade do jardim que cada uma delas cultiva aqui dentro. Se você está cansado de ser um espectador da sua própria vida, se você sente que há uma força invisível sabotando seus esforços para ter mais dinheiro, mais saúde, mais felicidade, então fique comigo, porque hoje vamos desmascarar esse arquiteto invisível. E você vai entender que ele sempre esteve sob seu comando. Você só não sabia. James Allen nos apresenta a metáfora mais poderosa que você jamais encontrará para a mente humana. Um jardim. Sua mente é um jardim. Seus pensamentos são as sementes. Você pode escolher cultivar esse jardim deliberadamente, plantando sementes de flores e frutos, pensamentos de coragem, propósito, prosperidade, amor e resiliência. Ou você pode negligenciá-lo. E aqui está a verdade que choca a lógica comum. Um jardim negligenciado não fica vazio, ele não permanece neutro. Se sementes úteis não são plantadas, então sementes de ervas daninhas que estão sempre flutuando no ar encontrarão terreno fértil, cairão ali e produzirão em abundância. Pensamentos de medo, dúvida, autopiedade, inveja, ressentimento, eles não precisam de convite. Eles são as ervas daninhas da mente. Eles chegam sem esforço e, se não forem arrancados, tomarão conta de tudo. E o que essas ervas daninhas produzem? O que elas colhem? Elas colhem as circunstâncias da sua vida. Um pensamento crônico de medo da escassez não atrai magicamente a pobreza. Ele cria a pobreza. Como? Ele te impede de pedir um aumento. Ele te faz aceitar um trabalho medíocre por medo de não encontrar outro. Ele te cega para oportunidades de investimento porque o foco está no "e se eu perder?", em vez de "e se eu ganhar?". O pensamento de escassez é a erva daninha que sufoca a flor da prosperidade, antes mesmo que ela possa brotar. Um pensamento crônico de ressentimento contra o mundo não atrai pessoas más. Ele cria um mundo hostil ao seu redor. Ele te torna amargo, desconfiado. Sua linguagem corporal grita: fique longe. Suas palavras são afiadas.
Você repele conexões genuínas e atrai pessoas que espelham sua própria hostilidade, confirmando sua crença de que o mundo é um lugar terrível. Sua profecia se autorrealiza. As circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam a si mesmo. Um homem rico que perde sua fortuna reagirá de acordo com o jardim de sua mente. Se seu jardim for cultivado com sementes de resiliência e autoconfiança, ele verá a perda como uma lição. Arregaçará as mangas e reconstruirá, talvez de forma ainda mais sólida. Se seu jardim estiver cheio de ervas daninhas de medo e identidade atrelada ao dinheiro, ele entrará em desespero, culpará o mundo e talvez nunca mais se recupere. A tempestade é a mesma. A diferença está nas raízes da árvore. Essa é a lei. Não é uma teoria, é uma lei tão real quanto a gravidade. Pensamentos de dúvida e medo nunca podem levar à realização e coragem. Pensamentos de fraqueza nunca podem se manifestar como força. É uma impossibilidade matemática e universal. Você não colhe figos de cardos, você não colhe maçãs de urtigas. E você não colhe uma vida de riqueza, propósito e paz de uma mente cheia de pensamentos de pobreza, vitimismo e caos. Para entender isso não na teoria, mas na prática, vamos mergulhar na história de duas vidas. A história de Lucas e Rafael. Lucas e Rafael eram irmãos. Cresceram na mesma casa modesta, comeram a mesma comida, foram para a mesma escola pública. Seus pais, pessoas honestas e trabalhadoras, tinham uma pequena loja de bairro. A vida não era fácil, mas havia amor. Eles aprenderam os mesmos valores de trabalho duro e honestidade. Do ponto de vista externo, o ponto de partida era idêntico. O solo era o mesmo. Aos 20 e poucos anos, a primeira grande tempestade da vida os atingiu. A loja da família, o sustento de todos, faliu. Foi um golpe devastador. E foi neste exato ponto de inflexão que as sementes que cada um vinha inconscientemente plantando em seu jardim mental começaram a germinar e a definir seus destinos. O diálogo interno de Lucas, as sementes de ervas daninhas que ele plantava, soavam assim: é sempre assim. Não importa o quanto a gente se esforce, o sistema é feito para esmagar o pequeno. Essa economia, esse governo, eles não dão a mínima. Meu pai trabalhou a vida inteira para nada. Não há justiça. Eu nunca vou ter uma chance de verdade. A vida é uma luta constante e, no final, você sempre perde. Lucas plantou sementes de vitimismo e impotência. Seu foco estava no que lhe foi tirado, na injustiça do mundo. E o que seu jardim produziu? Ele arrumou um emprego que odiava, apenas para pagar as contas. Reclamava constantemente do chefe, dos colegas, do salário baixo. Ele via os outros tendo sucesso e pensava, sorte, ou deve ter feito algo errado. Ele recusou uma oportunidade de fazer um curso técnico à noite, porque estava muito cansado e não ia adiantar nada mesmo. Ele começou a beber um pouco a mais nos fins de semana para esquecer os problemas. Sua saúde começou a declinar, sua energia vital se esvaía. Suas circunstâncias externas se tornaram o espelho perfeito de sua paisagem mental interna, cinzenta, estagnada e sem esperança. Ele estava construindo sua própria prisão, tijolo por tijolo, com os pensamentos que escolhia abrigar. Enquanto isso, Rafael, em seu silêncio, cultivava um jardim diferente. Seus pensamentos eram: isso foi terrível. Ver meus pais passarem por isso dói profundamente. Mas o que podemos aprender aqui? O modelo de negócio deles era frágil, dependia demais do fluxo local. O que eu posso fazer para criar algo mais sólido? Que habilidades eu tenho? Que habilidades eu preciso desenvolver? Essa dor não pode ser em vão. Ela tem que ser o combustível para construir algo melhor, para mim e para eles. Cada não que eu receber, cada porta fechada é apenas um feedback. É um degrau. Rafael plantou sementes de responsabilidade e resiliência. Seu foco estava no que ele podia controlar: suas ações, seu aprendizado, sua atitude. Ele também arrumou um emprego simples para se sustentar, mas via aquilo como um meio, não um fim. Ele usava o pouco dinheiro que sobrava para comprar livros usados sobre vendas e marketing digital. Ele passava as noites estudando, não para esquecer a realidade, mas para transformá-la. Ele começou um pequeno negócio online, de casa, vendendo artesanato local, algo que a loja de seus pais nunca pôde fazer. O caminho de Rafael não foi fácil. Ele enfrentou dezenas de fracassos. A diferença é que ele não o chamava de fracassos. Ele o chamava de dados, aulas, ajustes de curso. Sua perseverança era alimentada por uma visão clara.
Um propósito que ia além de apenas ganhar dinheiro. Ele queria criar segurança para sua família, queria construir algo de valor. A riqueza que ele começou a gerar não era o objetivo. Era o subproduto natural de uma mente focada em servir, aprender e crescer. Seu jardim mental, cuidadosamente cultivado com sementes de propósito e perseverança, floresceu em circunstâncias de prosperidade e realização. 15 anos depois, a realidade de cada um era o reflexo de seus jardins. Lucas diria que Rafael teve sorte. Ele não viu as noites em claro, as centenas de nãos, a disciplina férrea. Ele só vê o resultado final, porque seu jardim mental de vitimismo o cega para o processo. Rafael, por outro lado, olharia para Lucas com compaixão, porque ele entende que a prisão de seu irmão não tem grades de aço, mas sim grades de pensamentos. A tragédia de Lucas não foi a falência da loja, foi sua recusa em se tornar o jardineiro de sua própria mente. A história de Lucas e Rafael é mais do que uma parábola. É a demonstração de uma física metafísica. E aqui, precisamos desafiar algumas das nossas crenças mais profundas sobre como a realidade funciona. O primeiro princípio chocante. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. O universo não responde aos seus desejos caprichosos. Ele responde à sua vibração, à sua frequência dominante, ao seu estado de ser. Querer ser rico, enquanto se sente e pensa como uma pessoa pobre, é como tentar sintonizar a rádio 105.5 FM enquanto seu dial está travado 92.1. Não importa o quão alto você aumente o volume, a música que você quer não vai tocar. Seu trabalho não é querer mais. Seu trabalho é tornar-se a pessoa que já possui aquilo que você deseja. Como pensa uma pessoa próspera? Ela pensa em oportunidades, em valor, em crescimento, em gratidão. Comece a pensar assim agora, independentemente do seu saldo bancário. Você deve primeiro ser, para depois ter. O segundo princípio chocante. As circunstâncias são um espelho, não uma causa raiz. A maioria das pessoas vive uma ilusão de ótica. Elas olham para sua conta bancária vazia e dizem: estou quebrado, por isso me sinto ansioso e com medo. A Lady Ellen inverte isso de forma brutal. Você se sente e pensa cronicamente com ansiedade e medo em relação ao dinheiro, por isso, sua conta bancária está vazia. O mundo exterior é o espelho. Ele não pode gerar uma imagem sozinho. Ele apenas reflete o que está à sua frente. Tentar mudar as circunstâncias sem primeiro mudar os pensamentos é como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto. É um ato de insanidade e frustração garantida. O terceiro princípio chocante. O pensamento é uma força tangível, uma substância. Não vemos o pensamento como vemos uma cadeira, então o descartamos como algo etéreo e fraco. Mas pense nisso. Cada ponte, cada arranha-céu, cada cirurgia, cada obra de arte, tudo, absolutamente tudo criado pelo homem, existiu primeiro como um pensamento, um impulso invisível na mente de alguém. O pensamento é o projeto. A ação é apenas o processo de construção. Um projeto falho, um pensamento fraco, confuso, medroso, levará inevitavelmente a uma construção defeituosa ou abandonada. Sua vida é sua grande obra. Qual é a qualidade do projeto que você está usando? Isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Não existem acidentes. Em um universo ordenado por leis, não há espaço para o acaso. O que chamamos de sorte é a lei não reconhecida. O que chamamos de azar é o resultado de um fluxo de pensamentos negativos que finalmente se materializou. Aquele que cultiva persistentemente pensamentos de coragem, pureza e magnanimidade não pode ser subitamente arrastado para o desastre por uma força externa. Seus próprios pensamentos o sustentam. Aquele que abriga cronicamente pensamentos de malícia, inveja e vitimismo está, na verdade, construindo sua própria cela de prisão, e as circunstâncias externas são apenas os guardas que vêm trancar a porta. Entender a lei é o primeiro passo. Aplicá-la é o que separa os filósofos de poltrona dos mestres da vida. Então, como nos tornamos jardineiros conscientes? Como forjamos uma mente que constrói impérios de propósito em vez de cabanas de desespero? A primeira ferramenta é a auditoria implacável do pensamento. Por uma semana, carregue um caderno. A cada hora, pare e anote o pensamento dominante que estava em sua mente. Seja brutalmente honesto. Era um pensamento de reclamação, de medo, de gratidão,
de planejamento, a maioria das pessoas ficará chocada ao descobrir que 90% do seu diálogo interno é repetitivo, negativo e improdutivo. Você não pode arrancar as ervas daninhas se não souber como elas se parecem. Esta auditoria é a sua luz no jardim escuro. A segunda ferramenta é a dieta da informação. Assim como seu corpo é o que você come, sua mente é o que você consome. Se o seu dia começa com noticiários de tragédias, fofocas de celebridades e feeds de mídia social cheios de comparação e indignação, você está alimentando o seu jardim com o lixo tóxico. Você está plantando sementes de medo, inveja e impotência. Faça um jejum de informação negativa. Substitua-o por livros que te desafiam, por podcasts que te ensinam, por conversas que te elevam. Proteja os portões da sua mente com o mesmo cuidado que você protegeria sua casa de invasores. A terceira ferramenta é o poder do propósito definido. Uma mente sem um propósito central claro é um navio à deriva, suscetível a todas as tempestades de dúvida e medo. Qual é a sua grande meta? Não apenas ter mais dinheiro. Isso é vago. Seja específico. Eu vou construir um negócio que ajude X pessoas a resolver o problema Y e gerar Z de receita em 2 anos. Um propósito claro age como uma estrela polar. Quando você estiver perdido na escuridão da dificuldade ou da procrastinação, ele te guiará. Ele dá um porquê para a sua perseverança. Ele organiza seus pensamentos, forçando-os a se alinharem com o objetivo. A quarta ferramenta é a prática da calma e do silêncio. Em um mundo barulhento, a calma é um superpoder. A meditação, ou simplesmente sentar-se em silêncio por 10 minutos por dia, não é sobre esvaziar a mente, é sobre observar os pensamentos sem se identificar com eles. É perceber que você não é seus pensamentos, você é o observador por trás deles. Essa separação te dá o poder de escolher quais pensamentos regar e quais deixar morrer de sede. A calma é o solo onde as sementes da sabedoria podem finalmente germinar. E a quinta ferramenta é a alquimia da ação. Pensamentos por si sós não cozinham arroz. A ação é o fogo que transforma a semente em fruto. Cada pequena ação alinhada com seus pensamentos desejados reforça o caminho neural em seu cérebro. Se você pensa em ser resiliente, mas desiste no primeiro obstáculo, seu pensamento é fraco e inútil. Mas se você pensa em ser resiliente e então força a si mesmo a fazer mais uma ligação, a escrever mais um parágrafo, a tentar mais uma vez, você está forjando o caráter da resiliência. A ação ancora o pensamento na realidade física. Pensamento e ação juntos criam um ciclo de feedback positivo que é quase inaparável. O objetivo final desta jornada, o prêmio por se tornar um mestre jardineiro, não é apenas a riqueza. O dinheiro é uma ferramenta, um resultado, mas não o prêmio em si. Um estado de calma, força e sabedoria que não pode ser comprado ou vendido. É a paz de saber que você é o mestre do seu próprio reino interior, que nenhuma tempestade externa pode abalar as fundações que você construiu. Uma vida próspera não é uma nota única de sucesso financeiro. É uma sinfonia. A saúde do corpo, a paz da mente, a riqueza com propósito, os relacionamentos profundos, a alegria de viver. Todas essas são as notas. E o maestro que rege essa sinfonia, que garante que cada nota esteja em harmonia, é a sua mente, o seu estado de pensamento cultivado. Lucas focou em uma única nota desafinada, a falência, e deixou que ela arruinasse toda a sua canção. Rafael usou aquela nota desafinada como um contraponto para criar uma melodia ainda mais rica e complexa. Você nasceu com um poder divino, que foi condicionado a esquecer. O poder de escolher seus pensamentos. E em cada escolha, você está esculpido seu futuro. Cada pensamento de gratidão é um golpe de cinzel que revela a beleza. Cada pensamento de ressentimento é um golpe que racha a pedra. Hoje, agora, neste momento, você está segurando o cinzel. Nós lhe entregamos a chave do jardim da sua mente. Você entendeu a lei imutável. Como um homem pensa, assim ele é. Você viu a história de Lucas e Rafael, dois destinos forjados não pelas circunstâncias, mas pela qualidade de seus pensamentos. Você aceitou o chamado e declarou: eu escolho ser o jardineiro. Mas se você pensou que a jornada terminava aí, com a simples decisão de plantar sementes melhores, bem,
você apenas abriu a porta para o verdadeiro trabalho. Porque ser o jardineiro é o primeiro passo. O próximo nível é se tornar o alquimista. O jardineiro trabalha com a terra que lhe é dada. Ele arranca ervas daninhas e planta flores. Mas o alquimista aprende a transformar o próprio solo. Ele não apenas lida com os pensamentos que vê na superfície, ele desce às catacumbas da mente, ao laboratório da alma, onde as crenças mais profundas são forjadas, e aprende a transmutar o chumbo do medo e da limitação no ouro puro do poder e da possibilidade ilimitada. Se você começou a praticar, talvez tenha notado algo frustrante. Você tenta manter pensamentos de prosperidade, mas uma voz interna zomba de você. Você tenta cultivar autoconfiança, mas a sombra da dúvida do passado parece mais real do que nunca. Você está plantando as sementes, mas parece que o solo está envenenado. É aqui que a verdadeira batalha começa. E é sobre isso que falaremos hoje. Vamos desvendar o sabotador invisível que vive em seu subconsciente. Vamos entender o combustível secreto que dá vida aos seus pensamentos. E vamos lhe entregar as ferramentas do alquimista para que você não apenas cultive seu jardim, mas forge seu destino. Primeiro precisamos conhecer o guardião do seu antigo eu, o seu sistema de crenças subconsciente. Pense na sua mente como um iceberg. Os seus pensamentos conscientes, aqueles que você escolhe, suas afirmações, seus objetivos, são a pequena ponta visível acima da água. Mas a massa gigantesca e poderosa abaixo da superfície, que realmente dita a direção do iceberg, esse é o seu subconsciente. É o sistema operacional que roda em segundo plano 24 horas por dia. Esse sistema foi programado em grande parte sem a sua permissão consciente. Foi programado por frases que você ouviu na infância. Dinheiro não dá em árvore. Os ricos são desonestos. Não crie muitas expectativas para não se decepcionar. Isso não é para gente como a gente. Foi programado por experiências dolorosas, por rejeições, por fracassos que você interpretou como uma prova da sua própria inadequação. Agora imagine o conflito. Na ponta do iceberg, você, o jardineiro consciente, diz: eu sou próspero e abundante. Mas a massa submersa, o sistema operacional responde com seus programas antigos. Mentira! Dinheiro é sujo! Você não merece! Lembre-se do que aconteceu da última vez que você tentou? Qual força você acha que vence a longo prazo? É por isso que o pensamento positivo superficial falha. É como instalar um aplicativo novo e moderno em um computador com um sistema operacional de 20 anos atrás, cheio de vírus. O aplicativo vai travar. O sistema antigo vai rejeitá-lo. Para entender isso na prática, vamos conhecer a história de Clara. Clara era brilhante. Ela tinha lido todos os livros. Ela entendia a lei da atração, entendia James Allen, ela fazia seus painéis de visualização, escrevia suas metas. Seu objetivo consciente era claro: construir um negócio online de consultoria e alcançar a liberdade financeira. Mas anos se passavam e ela continuava patinando. Ela conseguia alguns clientes, mas assim que as coisas começavam a dar certo, algo acontecia. Um cliente importante desistia, seu site dava um problema inexplicável, ela ficava doente e perdia o ímpeto. Era um ciclo frustrante de quase sucesso, seguido de autossabotagem. Conscientemente, Clara estava plantando sementes de sucesso. Mas em seu subconsciente, as ervas daninhas de sua infância eram uma floresta densa. Seu pai, um homem bom, mas que faliu, sempre dizia com amargura: quem tem muito dinheiro não dorme em paz. Sua mãe, preocupada, sempre a aconselhava a arrumar um emprego seguro, filha. Concurso público é a melhor coisa. Então, o que acontecia? Toda vez que Clara se aproximava do sucesso financeiro, seu sistema operacional subconsciente entrava em pânico. O programa Sucesso Financeiro igual a perigo, instabilidade, desonestidade era ativado. E para protegê-la desse perigo, seu subconsciente orquestrava a autossabotagem, a procrastinação, o esquecimento de uma tarefa importante, a súbita falta de confiança antes de uma grande apresentação. Não eram acidentes, eram mecanismos de defesa do seu antigo eu.
A prisão de Clara não era a economia ou a falta de oportunidades, era a lealdade invisível a um conjunto de crenças que não a serviam mais. Ela só começou a prosperar de verdade quando parou de focar apenas em plantar novas sementes e começou o trabalho de escavação, de arrancar as velhas raízes e transmutar o próprio solo. E como se faz isso? Como se reescreve o código-fonte da alma? Isso nos leva ao segundo grande segredo do alquimista, a emoção. Se o pensamento é o projeto arquitetônico, a emoção é a energia que move os construtores. Um pensamento sem emoção é uma semente seca em solo estéril. É um desejo sem vida. O universo não responde primariamente ao que você pensa, ele responde ao que você sente. Sentir é a linguagem do subconsciente. Você não convence seu subconsciente com lógica. Você o reprograma com sentimento. Quando Clara tentava pensar, eu sou rica, mas se sentia ansiosa sobre as contas, a vibração que ela emitia para o universo não era de riqueza, era de ansiedade. E o universo, como um espelho perfeito, lhe trazia mais circunstâncias para se sentir ansiosa. A grande virada de chave é esta: você não precisa esperar ter dinheiro para se sentir próspero. Você precisa se sentir próspero para ter dinheiro. Isso soa como um paradoxo, mas é a essência da criação deliberada. É o trabalho do alquimista. É encontrar, mesmo em meio à aparente falta, a sensação de gratidão pela comida que você tem na mesa. É encontrar, mesmo com um único cliente, a sensação de sucesso e propósito por estar servindo aquela pessoa. É encontrar, mesmo antes da viagem dos sonhos, a sensação de liberdade e alegria ao caminhar em um parque no domingo. Você tem que gerar a emoção primeiro. A emoção é a assinatura magnética que atrai as circunstâncias correspondentes. Um pensamento de gratidão é bom, mas o sentimento profundo de gratidão que aquece o peito e traz lágrimas aos olhos, isso é uma força criadora de mundos. Mas aí vem o teste final da sua fé, o tempo. Você começa a limpar seu subconsciente, você aprende a gerar as emoções certas, você se sente incrível por uma semana e nada acontece no mundo exterior. Sua conta bancária continua a mesma. Seu chefe ainda é o mesmo. A dúvida começa a rastejar de volta. Será que isso tudo não é uma grande bobagem? Bem-vindo à lei da gestação. Nenhuma semente se transforma em árvore da noite para o dia. Nenhum agricultor planta uma semente na segunda-feira e vai na terça com uma pá para ver se já cresceu. Ele sabe que há um processo invisível acontecendo sobre a terra. Ele confia. Seus pensamentos e emoções são sementes espirituais. Quando você os planta consistentemente, você inicia um processo de reorganização universal. As pessoas certas, as oportunidades, as ideias, tudo começa a se mover em sua direção, muitas vezes de maneiras que você não consegue ver. Mas isso leva tempo. Imagine que você está em um vale e grita a palavra prosperidade. O som viaja, bate nas montanhas distantes e só então o eco retorna para você. A maioria das pessoas grita uma vez, não ouve o eco imediatamente e conclui que o vale está quebrado. Então elas começam a gritar dúvida, medo, escassez, e é este o eco que eventualmente elas recebem. A sua perseverança durante este período de gestação, este tempo do eco, é o que separa os amadores dos mestres. É o teste final da sua fé. Não fé em um Deus externo, mas fé na lei imutável do seu próprio ser. Então, quais são as ferramentas avançadas do alquimista para navegar por esses desafios? Ferramenta avançada 1, o script da nova realidade. Esqueça as afirmações de uma linha. Pegue um caderno e, todas as noites, escreva como se fosse uma página de diário, datada de um ano no futuro. Descreva seu dia perfeito nesta nova realidade, mas no tempo presente, como se já tivesse acontecido. Não escreva, eu terei um negócio de sucesso. Escreva, hoje foi um dia incrível. Acordei sentindo uma energia vibrante, fechei um contrato maravilhoso com um cliente que adoro, e a sensação de ver o dinheiro entrando na minha conta como resultado do valor que eu entrego ao mundo é profundamente gratificante. Descreva os cheiros, os sons, as texturas e, mais importante, as emoções. Ao fazer isso, você está dando ao seu subconsciente um novo roteiro, uma nova memória do futuro impregnada de sentimento. Ferramenta avançada 2, o ensaio quântico. Isso é visualização com esteroides. Todos os dias, por 10 a 15 minutos, encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e não apenas veja seu objetivo, viva-o. Sinta o volante do carro novo nas suas mãos.
sinta o abraço da pessoa amada, ouça o som das notificações de vendas no seu celular. O mais importante, gere a emoção que você sentiria se aquilo fosse real agora. Gratidão, alegria, alívio, poder. Seu corpo não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Ao fazer isso, você está química e energeticamente sintonizando seu corpo e sua mente com aquela realidade futura, atraindo ao para o seu presente. Ferramenta avançada 3. A caça e transmutação de crenças. Quando sentir uma emoção negativa, medo, inveja, ansiedade, não a ignore, pare. Acolha-a como uma mensageira. Você não está apenas buscando dinheiro ou sucesso. Você está em uma busca pela maestria de si mesmo. A riqueza, a saúde e o amor serão apenas os troféus que você coleta ao longo do caminho. O prêmio real é a pessoa em que você se torna no processo. Sua realidade não é escrita nas estrelas, mas forjada na alquimia silenciosa entre suas crenças mais profundas e seus sentimentos mais dominantes. Agora, o poder foi devolvido a você, não apenas como um jardineiro que cuida da terra, mas como um alquimista que comanda os elementos da própria criação. O trabalho é seu, a responsabilidade é sua, e a glória de uma vida construída deliberadamente a partir do poder interior, também será sua. Você ouviu até aqui. Se esta mensagem ressoou em algum lugar profundo da sua alma, não é por acaso. É um chamado do seu eu futuro, da pessoa que você nasceu para ser, pedindo para que você finalmente pegue as rédeas. A sua realidade exterior de amanhã é apenas o espelho tardio do seu diálogo interior de hoje. A pergunta, portanto, não é se você pode mudar sua vida. A lei garante que você pode. A única pergunta que importa é: você escolhe começar a cultivar seu jardim aqui e agora? Se a sua resposta for sim, se você está pronto para parar de ser o efeito e se tornar a causa, faça um pacto consigo mesmo. Não comigo, com você. Vá até os comentários e escreva: eu escolho ser o jardineiro. Não como uma frase vazia, mas como sua primeira semente. O primeiro ato consciente de plantar intenção no solo fértil da sua mente. Sua jornada para se tornar o arquiteto da sua alma começa com essa escolha. Escolha sabiamente.